Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, está começando o Resenha Express com muita informação de Flusão. Resenha Express voltando agora em definitivo. Eu peço aos amigos e às amigas que estão aqui para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal, ajuda a gente a crescer cada vez mais, então dá essa moral para a gente engajar cada vez mais. E um outro pedido muito importante também, para vocês não esquecerem de puxar o comentário para o lado e deixar um hype nesse vídeo. Quando você deixa o hype, você faz com que esse conteúdo seja distribuído para muito mais gente. Então, muito mais pessoas acabam recebendo esse conteúdo por conta do hype que vocês deixam. Então, não esqueçam o hype, que ele faz toda a diferença, tá bom, galera? Galera, a gente tem informações legais do Fluminense para trazer hoje, após uma boa atuação do Fluminense, mais uma boa atuação do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense empatou com o Palmeiras lá no Allianz Arena e merecia vencer, tá? Teve as melhores oportunidades, fez um primeiro tempo muito bom e as consequências dessa boa atuação do Fluminense já desembocam no próprio time e nas concepções do próprio Luiz Beldia. Ontem, na coletiva, o técnico falou sobre o jogo, falou sobre muitas coisas, inclusive sobre a atuação do Freitas como lateral esquerdo. Já não antes mesmo dele escalar o Freitas como lateral esquerdo, ele vem falando dessa possibilidade. Ele falou 3 vezes antes de escalar o Freitas nesse jogo de ontem que ia testar o Freitas na lateral esquerda. Começou o jogo de ontem com o Freitas na lateral esquerda. Aí vocês falam, mas Quintela, então por que ele substituiu o Freitas? Ele substituiu o Freitas, segundo ele na coletiva, porque o Freitas tinha cartão e ele não queria que o Freitas fosse suspenso. Mas ele gostou muito da atuação do Juan Freitas. E ontem, a atuação do Freitas, segundo informações que eu obtive, serviu para sedimentar um objetivo futuro do Luiz Beldia. Ou seja, o Luiz Beldia não conta com o Freitas no ano que vem como zagueiro. Ele conta com o Freitas no ano que vem como lateral esquerdo. Ele quer usar o Freitas como lateral esquerdo. E até por isso que o Fuentes está sendo negociado. O Fuentes está sendo negociado porque o Zubeldia entende que o Guga pode executar a lateral se for preciso, o René é o seu lateral e o Freitas é o lateral que ele quer colocar como titular. É o cara que ele quer apostar para o ano que vem na lateral esquerda. Então o Zubeldia vai pedir contratações de zagueiros e vai utilizar o Freitas mais como lateral esquerdo do que como zagueiro. A partida de ontem serviu para convencer definitivamente o técnico de algo que ele já vinha, vamos dizer assim, conspirando para colocar em prática. E a atuação do Freitas ontem foi uma ratificação nisso que ele viu em campo. Eu gostei muito da atuação do Freitas, falei isso no primeiro tempo. O Freitas se mostrou um lateral construtor também, um lateral que se defende muito bem, e quando vai ao ataque muito bem, em momentos certos, constrói o jogo com passes, ele tem um bom passe, de repente a gente pode ter descoberto aí um lateral esquerdo melhor do que os que a gente tem, e é o que está na concepção do Luiz Beldia. Então o Luiz Beldia vai utilizar o Freitas mais como lateral esquerdo a partir de agora, tá, galera? Assim, uma informação muito relevante aí para vocês, e que eu queria trazer no Resenha Express de hoje. Fiquei ontem à noite conversando com uma pessoa que me falou isso, uma pessoa que eu confio, uma pessoa que tem muito conhecimento e informação de Fluminense, e essa pessoa falou, olha, ele ficou convencido, ele já vem um tempo maturando essa possibilidade, ontem ele ficou convencido disso. E a gente tem percebido que ele vem maturando isso, porque ele tem falado isso, inclusive, nas coletivas, né, gente? Então, e essa é a questão. Freitas vai ser aproveitado na lateral esquerda no que vem. Pode anotar o que eu tô falando aí. Tá bom? Galera, a situação do John Arias, né, no Wolverhampton, não é das melhores, a gente sabe disso. O time tá lutando aí para não ser rebaixado. Na verdade, nem tá lutando contra o rebaixamento, simplesmente tá caindo a cada jogo, só perde e tá muito próximo de ser rebaixado, até com muita antecedência. Entretanto, o Wolverhampton não pensa na possibilidade de negociá-lo com outro clube. A mesma coisa o João Gomes e o André. Matéria do Jornal Dia traz aí essa informação pra gente. O atacante colombiano John Arias ainda não conseguiu se adaptar ao futebol inglês, vai falando aqui a matéria. Nas últimas semanas, especulava-se uma possível transferência do jogador na próxima janela, mas o Wolverhampton decidiu que não negociará nenhum atleta em janeiro. A informação foi divulgada pela ESPN. A prioridade da equipe é escapar do rebaixamento. E o clube pretende analisar propostas de transferências apenas no fim da temporada, no meio do ano.
Com isso, o atacante colombiano e a dupla brasileira, André e João Gomes, permanecerão no elenco. O Wolves só considerará a oferta caso sejam irrecusáveis. Então, assim, John Arias não está nos planos do Wolverhampton negociar John Arias, pelo menos nessa janela de fim de ano. O jogador vai ficar pelo menos até o meio do ano que vem. Então, todas as informações que dão conta aí de que Arias poderia voltar para o Fluminense, ela, pelo menos na matéria da ESPN, ela não é real. Outra coisa importante também, eu venho tentando informações a respeito de como está o jogador, e as informações que eu obtive até o momento é que ele quer continuar na Inglaterra, mesmo que o Wolverhampton seja rebaixado, ele quer continuar, ele acredita no projeto dele, ele acredita no potencial dele, não pensa em voltar para o Brasil nesse momento, o John Arias, ok, galera? Então, importante essa informação que eu estou trazendo aqui para vocês, que é uma informação também que tem um pouco de apuração, então é muito relevante isso daí. Galera, após o jogo de ontem, a torcida do Palmeiras ficou bem chateada com um jogador do Fluminense. Estranhamente. O cara que foi atacado pelo torcida do Palmeiras foi o Fábio. O Fábio foi muito xingado pelo torcida do Palmeiras após o jogo e ele respondeu ao torcida do Palmeiras. Respondeu numa boa, né? Mas, pô, falou o óbvio. Vamos ver o que o Fábio falou ontem para os torcedores do Palmeiras após o jogo. Aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Vamos ouvir o que o Fábio falou aí, ó. E ele falou, ó, ganhamos do Flamengo e vocês não ganharam do Vitória. Ele vai falar aqui, ó. Vamos ouvir aqui. Fala. Aí ele falou pros caras, ó, ganhamos do Flamengo, vocês não ganharam do Santos, pô. Nós fizemos a nossa parte, tá dizendo ele aqui, ó. Olha lá. Vitória. Tá vendo? Então ele falou, ó, vocês não ganharam do Santos, não ganharam do Vitória, a gente fez a nossa parte. A gente ganhou do Flamengo. Foi o que ele falou para os torcedores do Palmeiras. Ele tá falando a verdade, tá falando certo. O Palmeiras, ele tem muita dificuldade de construir gols. É um time que se defende muito bem. Mas quando precisa atacar, tem muita dificuldade. É da natureza do jogo do Palmeiras. O Palmeiras é um time muito reativo e que tem isso como grande dificuldade. Né? E ficou ontem jogando bola para dentro da área do Fluminense quando precisava fazer o gol o tempo todo e não encontrou, obviamente, o gol, porque ficar jogando bola chuveirando para a área, as chances são menores de você conseguir encontrar o gol. Então, o Fábio deu uma resposta ali, na minha opinião, correta, né, para os caras, explicando a situação como ela deve ser explicada. Enfim. Por último, galera, para fechar o nosso Resenha Expresso de hoje, a pressão pela convocação de Canóbio pela seleção uruguaia aumentou e aumentou muito, tá? A imprensa uruguaia tem cobrado demais o Bielsa a convocação do jogador. O Bielsa, que nesse fim de semana se reuniu com os dirigentes uruguaios, poderia ter sido demitido, ele veio a público falar, reconheceu que é um treinador tóxico, falou isso publicamente, mas a pressão pela contratação de Agustín Canóbio é muito grande, ainda mais vivendo esse momento que ele está vivendo no Fluminense. Essa matéria que eu vou colocar para vocês aqui é uma matéria do jornal uruguaio É o País, que na última sexta-feira entrevistou o Canóbio, né? E o Canóbio falou sobre isso. Eu vou traduzir aqui para ficar mais fácil para vocês poderem ver também e entender o que o Canóbio falou para eles. Olha aí, ó. Essa foi uma entrevista do Canóbio agora, foi agora, né, no último dia 18, cara. O último dia 18 foi no dia 18 foi na última terça-feira, né? Ele deu essa entrevista aí. E ele falou o seguinte: não vou abandonar a seleção, posso reavaliar a situação e perceber o que acontece em casa, não importa. O jogador do Fluminense deu entrevista para a imprensa uruguaia falando sobre a sua não convocação. Aí vem aqui a pergunta: o ano ainda não acabou e você já tem 11 gols e 4 assistências em 53 jogos, é a melhor temporada da sua carreira. O que você atribui a isso? Ele falou: sim, faltou uma assistência aí, até brincou, você tem razão, são 5, brincou com ele aqui. E ele fala: é um pouco de confiança, adaptação, experiência, você trabalha em cada jogada e quando as coisas não saem como esperado, você corrige. No momento, a bola não está entrando, mas estamos perto, sempre querendo mais e aproveitando o momento também. Vai falando aqui o Canóbio na entrevista. E ele falando sobre a pergunta a ele: você atua nas duas posições, o que o treinador pede a você? Ele fala: hoje em dia, jogo muito pela direita, embora tenha jogado pela esquerda no início do ano. O que o Luiz Ubeldia me pede é intensidade, chegar à área, né, pelas laterais para finalizar, instalar, conectar-me com os companheiros. Não faço mais o que fazia no Uruguai, ficando tanto aberto pelas laterais.
né? Também tenho muita liberdade para receber a bola no meio, girar, aproveitar o espaço e não ficar parado com um atacante fixo. Enfim, ele vai falando aqui né, sobre o Fluminense, né? E aí ele fala também sobre a Copa Libertadores e perguntam sobre como é que é jogar no Maracanã, como é que é morar no Rio. E aí, cara, por último aqui, ele vem falando aqui sobre a seleção do Uruguai. E na seleção do Uruguai ele deixa isso muito claro. Ó, falando em seleção, como você se sente em relação a isso? Te incomoda ver convocações ou jogos e não ser incluído? Você reavaliou suas declarações após a Copa América? E aí ele fala, eu ainda amo minha seleção, não vou renunciar nem nada do tipo. Ainda não fechei esse capítulo. Para mim, com base em como tenho trabalhado, tenho um segundo capítulo e ainda tenho muito a vivenciar vestindo a camisa do meu país. Consegui me perdoar, me curar por dentro e perdoar todos os envolvidos. Essas coisas acontecem no futebol, sempre há desentendimentos, especialmente em uma situação como a que vivemos. Tem um caráter forte, cada um conquista seu espaço à sua maneira, com seus valores e personalidade. E foi isso que aconteceu. De um lado, tínhamos um técnico responsável com a personalidade dele e eu com a minha. Houve desentendimentos que permanecem. A situação foi exagerada porque não ganhamos a Copa América. E essa polêmica se tornou mais importante do que realmente precisava ser discutido. O que posso afirmar é que me manifestei. Um time é uma família. As coisas acontecem a portas fechadas, não são compartilhadas. Acho que naquele momento fiquei muito magoado, porque quando aconteceu havia informação demais. Todo mundo queria falar em saber dos fatos. E aí começam a falar de dentro. E eu vi que vieram a público e começaram a criticar duramente quem se manifestou, deixando o outro de lado. E eu não gostei disso. Foi mais ou menos isso. Já passou, não devemos fazer tanto alarde. Essas coisas acontecem. Eles que nunca normalizaram o fato de ter sido uma discordância. Obviamente lá, eles falam mais sobre polêmicas do que sobre futebol em si. Tenho me mantido um pouco ausente ou distante da situação porque é desrespeitoso me ligarem ou pedirem para que eu faça declarações sobre a Copa do Mundo. Não acho certo para o jogador que está atualmente na seleção. Sempre respeitarei e apoiarei meu país. Sei que amanhã será um novo capítulo. E aí perguntaram se ele conversou com alguém da comissão técnica em algum momento, ou se disseram algo, e ele disse que não recebeu nenhum telefonema da comissão técnica, nem ligou para eles. Não quis me envolver porque acho um pouco desrespeitoso. Somos adultos. Podemos sentar e conversar. E isso não significa que eles queiram me convocar, que se sentem como adultos, conversem e resolvam tudo. No momento eu foco 100% no meu clube, dando o meu melhor e jogando no meu mais alto nível. E bem, né? O campo sempre fala por si, o futebol sempre fala por si. Tá falando ele aqui. Então, assim, cara, o Canóbio deixando claro, né, que ele sonha em voltar para a seleção do Uruguai, né? Mas que ele também não retira as coisas que ele falou, né? Ele, quando cobrou lá do Bielsa, criticou o Bielsa, foi porque o Bielsa realmente é um maluco lunático, assim, óbvio que ele não deveria ter falado isso em público, mas ele falou publicamente, isso complicou um pouco a vida dele em termos de seleção, mas é a vontade do cara de falar naquele momento e expressar o que ele está sentindo. A pressão pela convocação do Canóbio continua muito forte, mas muito forte, vocês não têm ideia. A imprensa uruguaia praticamente fala sobre isso quase todos os dias. Quando tem jogos da seleção do Uruguai, a pressão ainda é maior. Nas coletivas estão perguntando para o Bielsa por que ele não convoca. Enfim, a vida do Bielsa não está fácil na seleção do Uruguai, porque a galera quer o Canóbio lá. É isso mesmo. Você vê como que o momento do Canóbio é importante, como que o Fluminense é gigante e eleva esses caras de patamar, e ele tá jogando muita bola. Só ontem, no jogo contra o Palmeiras, ele teve 4 roubadas de bola, 3 interceptações, o cara jogou um absurdo. É isso, galera, esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Forte abraço.